Boa tarde a todos. Eu sou Abraão, sou presidente da ISA, UFBA Student Section, que é a seção estudantil da ISA, aqui na Bahia. A gente representa os estudantes da UFBA e da Bahia. Hoje teremos um webinar de válvulas de controle com a presença da Ascoval. Vou apresentar primeiro aqui 5 a 10 minutinhos. Eu e André vamos apresentar um pouco da seção estudantil, do que é a ISA, e logo em seguida passamos a palavra para os palestrantes. Então, vou falar um pouco sobre o que é a ISA, quais são as sessões que tem no Brasil, sobre a nossa sessão, um pouco dos nossos eventos e benefícios, além da nossa rede social, o ISA Connect, e por que fazer parte da ISA. Trouxe esse banner aqui que é bastante interessante, que a ISA resume bem aqui o que é a ISA, que é o seu futuro, sua carreira, seu network. A gente tem a oportunidade de conversar com gente do mundo todo, não só do Brasil. E esse contato direto aqui que a gente tem com fabricantes importantes de válvula, com pessoas especialistas na área, é realmente um network muito importante que a gente está construindo. Então, começando falando sobre a ISA Histórica, que foi fundada em 1945, que foi a associação de todos os profissionais que trabalhavam com automação, para fomentar essa qualidade técnica de automação, visando melhorar a qualidade no mundo inteiro, sendo responsável pela divulgação de normas técnicas relacionadas aos projetos de automação. E como pode ser visto no ano passado, foi celebrado os 75 anos da fundação da organização. Passar. Com isso, nós temos a divisão da ISA, que tem a ISA Internacional, que é a organização que tem do mundo inteiro. A ISA é dividida em distritos. O Brasil tem um distrito só para ele, outros têm, vamos dizer, regiões, mas o Brasil é tão importante que tem um distrito 4, que representa somente o Brasil. Abaixo do distrito 4 tem a ISA Seção Bahia, que é a seção profissional, que é a seção de Jerônimo, Neuroverso, que estão aí também para apreciar a apresentação. E agora a recém-formada a ISA Seção Estudantil UFBA, mas que, apesar do nome, também representa, visiona representar estudantes da Bahia inteira. E também a seção profissional, já ano passado também fez 30 anos de funcionamento. Nós temos atualmente 3 sessões estudantis presentes no Brasil. Nós temos a Unianguera, que agora é a Uni Goiás, inclusive um abraço para a Marta que está presente aqui na nossa chamada. A Universidade Federal da Bahia, que foi a última que se formou, né, no ano passado, e do Inatel, que fica em Minas Gerais. São as 3 atualmente, tem algumas outras que não estão ativas no momento, então essas são as 3 ativas. A última foi a primeira do Norte e Nordeste a ser filiada à ISA. Aqui nesse link dá para ver todas as sessões presentes no mundo. E a sessão estudantil ela tem como objetivo nos fazer melhores profissionais, através do contato com profissionais da área, conteúdos específicos e esclarecedores com network no Brasil e no mundo, que é mais ou menos um resumo de tudo que eu falei antes daquele banner da ISA. Os nossos líderes, começando por mim, eu sou o presidente Abraão, temos o tesoureiro André, que está apresentando também, o secretário Daniel, o nosso coordenador de programação Romário, o coordenador de membros, que é Luiz, e o nosso professor advisor, que acredito que muita gente que conhece, que é o professor Rui Barros, que é referência na área de automação. E ele é o nosso orientador, né? Quem é responsável pela sessão. Aqui apresentando tudo que nós construímos desde a nossa fundação, que foi os eventos que conseguimos em parceria tanto com a profissional e com as outras entidades, trazendo vários especialistas da área de automação. Passando, também temos eventos exclusivos para os membros da seção estudantil, em que o último que teve foi com uma apresentação do nosso advisor, que foi sobre noções sobre sistemas integralmente seguros. Instrumentais de segurança. Instrumentais de segurança, também
também tinha algo sobre intrinsecamente segurança. E com isso também, o membro estudantil tem acesso gratuito às normas da ISA, como mostrado assim, que o mais famoso seria a norma ISA 5.1, que mostra da grafia de automação, que é uma das mais importantes da ISA. E para uma parte que foi recentemente integrada foi a rede social da ISA Connect, em que você pode ter acesso a discussões e perfis de pessoas da ISA do mundo inteiro, tendo acesso a todo tipo de discussão e vagas de scholarship, entre outras coisas. Esses são uns exemplos de eventos internacionais que você podem ter acesso a partir do ISA Connect, como pode ser visto aí todo tipo de conferência feita mundialmente, então, como pode ser visto no próximo dia 21 da Malásia. Pronto, e por que fazer parte da ISA, né? Mais ou menos resumindo o que a gente falou, nossos objetivos é o alcance, conscientização e network na indústria, desenvolver e engajar os membros, além de promover educação, certificação técnica, desenvolvimento de liderança e habilidade de negócios, tudo isso por meio de algumas oportunidades, como, por exemplo, a organização de eventos, que é o que a gente está fazendo agora, cargos voluntários temporários, a gente participa também de cargos voluntários, inclusive fora do Brasil, comissões para desenvolvimento de normas, acesso à conferência de divisões técnicas. Então, tudo isso é uma oportunidade para os membros da ISA, tanto os estudantil quanto os profissionais. E também alguns cursos disponíveis que a gente pode participar sendo membro. O primeiro módulo a gente consegue fazer gratuitamente desses cursos aqui, por exemplo, de SCADA, de Sistema de Segurança, CCST, algumas certificações, a gente tem acesso aos primeiros módulos gratuitamente. E recebe certificado, aqui dá um exemplo de certificado de introdução à SCADA, que é o primeiro módulo. E para se filiar, é só acessar o isa.org, membership, join ISA. Vocês podem, tanto para os profissionais quanto para os estudantes. Para os estudantes custa $10 por ano, que é um valor bem baixo, assim, porque a gente consegue, que tem de alcance de benefício para o ano todo. Nossas redes sociais são o LinkedIn e o Instagram, ISA-UFBA. E, por fim, a gente gostaria de anunciar o nosso próximo evento, que é Entendendo as Startups. O Daniel vai falar aqui um minutinho e depois a gente vai passar a palavra para Duran e para a Thaís falarem da Ascoval. Boa tarde, gente. Sou Daniel, secretário da Seção Estudantil. Realmente é só um minutinho mesmo, um parêntese aqui no evento para falar sobre um próximo webinar que nós já temos aí programado, certo? Para o dia 23 de outubro, às 10 horas da manhã, então no sábado, 10 da manhã. E esse evento vai ser para falar sobre startups, conhecer um pouquinho sobre a realidade das startups aqui no Brasil, a Bahia aqui também com foco, mas no Brasil inteiro. E aí, para esse evento, nós vamos ter 3 palestrantes aí com a gente. A primeira é a Ana Lucy, que ela é do Sebrae, então ela vai trazer uma visão assim um pouco mais da instituição no Sebrae, né, sobre como as startups estão acontecendo aqui na Bahia, sobre o suporte que eles têm, né, enfim, contar um pouquinho mais da realidade a partir do ponto de vista do Sebrae. Uma outra convidada do nosso evento vai ser Yasmin, que ela é psicóloga e ela é mestra em psicologia também na UFBA agora, com a especialização ali voltada um pouco mais para a gestão. Então, ela tem uma abordagem muito legal aí no trabalho de mestrado dela, que ela fala sobre as startups no Brasil e ela conta um pouquinho mais sobre a questão psicológica, né, na percepção dos empresários sobre a sua própria empresa, dos funcionários e como isso impacta um pouquinho dentro do funcionamento e não só da percepção de sucesso, mas também do sucesso em si no mercado com alguns indicadores. É bem legal. E depois disso, então ela vai trazer uma visão um pouco mais aí de pesquisa, né? O trabalho de pesquisa que ela tem. E aí, em terceiro lugar ali para apresentar com a gente vai ter Rafaela, que vai trazer uma abordagem um pouco mais da startup em si atuando no mercado. Então, Rafaela é CEO da Ergos, que é uma startup aí que trabalha na área de energia. Então, ela faz a startup presta alguns cursos. E Rafaela vai trazer um pouquinho mais da visão de como aconteceu a startup da Ergos, as dificuldades que aconteceram no caminho. Enfim, a gente tentou trazer aí alguns tipos de abordagens diferentes para conseguir
trazer essa visão de fato, como o título diz ali, entendendo as startups. Então, reforçando aí no dia 23 desse mês, um sábado, 10 horas, vai acontecer esse evento. Acho que a Abraão já disponibilizou aí no chat o formulário de inscrição. Fiquem à vontade para participar com a gente. Mais uma realização aí da parceria da ISA, Sessão Estudantil, com a ISA profissional aqui da Bahia. Pode continuar, Abraão. Obrigado, Daniel. Então, para finalizar, André, obrigado pela atenção de todos. O André vai passar a palavra agora para... Ok, então essa foi a apresentação da Isa. Vamos passar logo para o que interessa para vocês, com agora a apresentação do RH da Ascoval com a Thaís. Pode apresentar. Pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos participando, né? A ISA sempre está na vanguarda aí de apresentar coisas novas, de interessante tanto para a área, para os profissionais, como para os estudantes, hoje que muitos ainda, muitos atuam na área profissional, né, e vão atuar, então é inteiramente interessante ter toda essa condição, né, de saber como que podemos desenvolver daqui para frente. Nada mais justo, né, do que convidar a nossa amiga aqui, a Thaís Andrini, que é gerente de RH da unidade da Ascoval e grande companheira de trabalho aí, uma pessoa extremamente interessante, então ela vai apresentar para vocês um pouquinho sobre a Emerson. Obrigada, Duran, pela apresentação e pelos elogios. Você também é um ótimo companheiro aí de trabalho, de jornada, né, dos desafios que a gente vem enfrentando. Então, obrigada pelo convite também, poder compartilhar um pouquinho de informação para todos que estão participando do evento. Bom, pessoal, como ele falou, né, meu nome é Thaís Andrini, eu estou na Emerson há 10 anos, aproximadamente. Estive no nosso site de Sorocaba por 7 anos e agora por 3 anos à frente do RH da Ascoval, né, que a gente ainda usa com muito carinho o nome da Ascoval, mas sempre é bom lembrar que a Ascoval ela faz parte da Emerson, né, que é essa grande empresa aí multinacional que vocês já vêm acompanhando no mercado. Eu queria dividir rapidamente com vocês, antes do Duran entrar nos elementos técnicos, né, um pouquinho de como está a Emerson agora, né? A Emerson ela vem passando aí por uma série de transformações nos últimos anos, claro que fruto de um trabalho de planejamento muito sólido, muito robusto, né? Mas nós tivemos a nomeação de um novo CEO recentemente, né? Então, o David Farr, ele se aposentou depois de mais de 20 anos à frente da Emerson, e o Lau, ele assumiu o controle e veio, então, trazendo à tona o fruto de um trabalho que já estava sendo construído há algum tempo. Então, agora, recentemente, nós remodelamos, né, o nosso propósito, as nossas causas, e reforçamos os nossos valores. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse evento, porque uma das nossas causas, ela trata sobre o futuro. E eu vejo vocês, né, os estudantes, enfim, tão interessados em olhar e construir a carreira, muito forte no speech de vocês a questão do network, né, realmente isso é um elemento decisivo de sucesso na construção de carreiras. Então, eu fico muito feliz de hoje estar nesse evento, ele se conecta bastante com uma das nossas causas, né, que é o futuro. Então, o nosso propósito é que nós guiamos a inovação que torna o mundo mais saudável, mais seguro, mais inteligente e mais sustentável, né? E a gente atua nas causas, né, que são planeta, de olhar para as questões sustentáveis, humanidade, então melhorar os elementos que resguardam a saúde, o conforto, qualidade dos alimentos, segurança. Campeões, aqui a tradução, né, fica esquisita, mas eles usam bastante essa coisa de champions, somos champions, no sentido de liderar os nossos clientes nos desafios mais complexos que eles possam enfrentar. Inclusão, de ter um ambiente de fato diverso, inclusivo, baseado em confiança e apoio. E o futuro, como eu falei, a gente promover essa educação STEM e programas e network, relacionamento que ajude essas futuras gerações de profissionais
a serem, de fato, pensadores críticos, solucionadores de problemas, né? Então, esse é o escopo que nos guia, né? É realmente a bandeira que tem guiado a Emerson aí nesses últimos tempos. E aí, para exemplificar melhor tudo isso, esse novo momento, né, o nosso CEO, ele anunciou no seu primeiro discurso quais eram as suas prioridades. E elas são cultura, diversidade e inclusão, e os aspectos, né, sociais, de meio ambiente e compliance. Isso parece às vezes superficial, né, mas um CEO, no momento em que assume um negócio de uma empresa tão relevante quanto a Emerson no mundo, ele não trouxe uma palavra sequer de business, de números, de resultado financeiro, né, na sua primeira comunicação com os empregados e com o mercado, ele trouxe esses elementos como prioridade. E aí isso mostra, de fato, esse novo momento que a Emerson vem construindo. Como, por exemplo, no que se refere à diversidade, nós temos aí algumas mulheres ouvindo, né, o evento. Um dos compromissos é dobrar o número de mulheres em posições de liderança até 2030, né. Ao mesmo tempo que a gente trabalha com esse olhar, né, de aumentar o número de mulheres, é claro que a gente também segue trabalhando no desenvolvimento de todos os profissionais. E um outro fortíssimo elemento que marca essa transformação da Emerson é acelerar as questões de employee experience, né, de melhorar essa cultura, de que a experiência do colaborador dentro da Emerson seja a mais positiva possível, né. Então, se vocês estiverem acompanhando aí no LinkedIn, sempre tem saído algumas postagens em relação a isso e mostra esse momento tão promissor e tão interessante da Emerson no que se refere à cultura, tá? E por que eu estou contando toda essa história bonita para vocês? Porque a gente quer, obviamente, atrair os bons profissionais, né? E para atrair bons profissionais, a gente precisa, de fato, ter um ambiente saudável, desafiador. Então, eu queria convidá-los, quem ainda não segue, a seguir a página da Emerson no LinkedIn. Vocês podem achar lá Emerson Automation Solutions, começar a seguir. E sempre que vocês quiserem verificar as vagas, né, tem lá a abinha de vagas, só fazer a pesquisa, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente tem tido bastante oportunidades. Só esse ano foram muitas oportunidades que nós divulgamos no mercado, oportunidades inclusive fora do país, na América Latina. Então, estamos num momento muito promissor. E para estágios, né, nós também, além do LinkedIn, que a gente também divulga os estágios no LinkedIn, eu deixo aqui 2 e-mails, né, então para estágios em Barueri é o meu próprio contato, e para estágios no site de Sorocaba, nós temos uma pessoa responsável para isso. Não é muito comum a gente ter estagiários fora do nosso escritório central, né, do nosso site central, que é em Sorocaba ou em Barueri, mas, eventualmente, sim, a gente pode ter oportunidades nesse sentido. E também agora com toda esse novo momento, né, de home office, enfim, é sempre bom ficar atento para os que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais da Emerson, tá bom? Então, esse era o meu recadinho, fui bem rápida para não roubar o tempo aí da informação preciosa que o Duran vai compartilhar com vocês, e eu fico à disposição também. Obrigada, pessoal. Thaís, muito obrigado, viu? Obrigado aí pela informação. Agora eu vou passar aqui a parte Então, da Duran, eu me apresentação. despeço de vocês, tá bom? Bom evento, Obrigado. pessoal. Muito obrigado, Thaís. Um abraço, pessoal. Um abraço. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Então, sim, só falta apresentar. Agora sim. Está em modo de apresentação, correto? Isso. Só falta tirar a barra inferior. O Para ocultar. ocultar. Ok. Ok, pessoal. Então vou até ligar um laser point aqui para nós termos disponível.
Então, o objetivo dessa apresentação é falar um pouquinho sobre válvulas de processo, dar um enfoque em válvulas de controle hoje, né? Falar um pouquinho da sua importância e aplicações. Antes disso, eu vou falar um pouquinho da minha experiência profissional. Eu estou aproximadamente 17 anos na Emerson. Eu trabalhei muito tempo, cerca de 5 anos na área de treinamento de sistemas. Eu sou formado em engenharia de telecomunicações, mas a minha grande experiência dentro da Emerson foi na área de sistemas, né, na área de treinamentos também. Trabalhei muito com tecnologia sem fio wireless, né, e trabalho muito focado hoje em soluções para automação de válvulas. Seja ela de processo propriamente dita, seja ela de controle, seja ela de on-off, válvulas de segurança. Eu vi que vocês tiveram uma sessão interessantíssima aí sobre sistemas instrumentados de segurança. Tudo enfoca a condição do elemento final de controle, que é mais comumente utilizado é a válvula, para trabalhar tanto em processo, área de segurança e controle propriamente dito, ok? Tem uma agenda aqui que eu preparei para vocês. Primeiramente, eu vou dar uma visão geral de atuadores e válvulas, vou falar um pouquinho da Emerson, falar sobre atuadores e válvulas, válvulas de processo automatizadas, o que nós podemos fazer hoje, e responder aquela pergunta, mas por que eu devo automatizar uma válvula de processo? Apresentar também soluções que existem hoje para essas válvulas de processo, para poder automatizar essas válvulas de processo, saber onde se aplica, e, logicamente, um tempinho de perguntas e respostas que nós podemos discutir aí, aplicações e dúvidas que ficarem no decorrer da apresentação. Lembrando, pessoal, o André comentou no início, né, se tiverem dúvidas, vocês vão colocando no chat e nós vamos respondendo num tempinho no final aí todas essas perguntas, ok? Antes de mais nada, né, dando um enfoque um pouquinho mais detalhado de Emerson, a Emerson ela foi fundada em 1890. Ela começou, pessoal, com um fabricante de motores e ventiladores. Dois irmãos de sobrenome Maston, Alexander e Wesley, e John Maston, tinham essa ideia de começar um trabalho de motores e ventiladores, só que eles não tinham investimento, eles não tinham o capital para isso. E pediram, né, na verdade, requisitaram esse valor para um ex-combatente do exército americano do exército americano, que é chamado John Wesley Emerson, que levou o nome de Emerson que vocês conhecem hoje. Temos mais de 83 mil funcionários, mais de 200 fábricas, vendas globais no ano de 2020 ultrapassaram os 16 bilhões de dólares. Estamos dentro da Fortune, uma das melhores corporações da América por receita, patentes mundiais a todo ano aumentando cada vez mais. Estamos dentro da Bolsa de Valores de Nova York, né? E operando 64 anos com dividendos, com lucros em dividendos, ok? Algumas definições, pessoal. Nós temos hoje 2 sites no Brasil, um localizado em Sorocaba e outro localizado em Sorocaba, São Paulo, interior de São Paulo, e outro aqui em Barueri, que está dentro da Grande São Paulo. Mas como a Thaís comentou, nós temos os escritórios em Belo Horizonte, em Salvador também, e para nessas oportunidades que podem ocorrer daqui para frente. Falar um pouquinho de definições. Para poder falar de uma válvula, pessoal, nós temos que saber o que faz essa válvula movimentar, que são os chamados atuadores. O que é um atuador, na verdade? Um atuador, ele é um dispositivo pneumático, mecânico, que opera por atuação pneumática e vai mover essa válvula. Ele vai poder mover, abrir, fechar ou controlar, ok? Eu sempre dou o exemplo para quem vocês são de controle e automação, né? Mas o que é um controle, na verdade, né? Eu tenho, dentro do meu controle, eu tenho sensores, eu tenho o elemento final de controle, que é a válvula, e eu tenho o modo, que é o sistema, que vai executar os chamados set points, né? Eu sempre dou um exemplo a hora que nós vamos tomar banho, né? Nós abrimos o chuveiro lá, nós abrimos uma válvula, correto? Saber se vai abrir mais ou não, é a quantidade de água que vai sair. Aí você tem um set point.
puxa, tá frio hoje, eu quero uma água mais quente. Ah, não, está calor, eu quero água mais fria. Certo? E você tem o sensor. O que acaba sendo o sensor? O nosso corpo, né? Ou a mão, ou o pé, né? Essa condição trabalhada em conjunto forma um controle, logicamente, numa analogia, né? Numa automação, num controle de automação. E o elemento final de controle mais utilizado hoje é a válvula. Existem outros elementos finais também, como bombas, inversores de frequência, mas o mais comumente utilizado é a válvula. E essa válvula, para poder operar, ela precisa de um atuador. Eu coloquei 2 exemplos de atuadores aqui para vocês. Um atuador peão-cremalheira, que é utilizado em mais de 90% das válvulas on-off existentes, né? E temos aqui o atuador Scott Yoke ou o chapéu escocês, que é muito utilizado para aplicações de segurança, onde a operação dessa válvula, a abertura ou fechamento dessa válvula precisa ser rápida, garantida, porque essa válvula está protegendo o processo, está protegendo o meio ambiente e, principalmente, estão protegendo as pessoas ao redor. Dando continuidade aqui, um outro tipo de atuador, o atuador mola diafragma. Esse atuador é o mais comumente utilizado para válvulas de controle. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um diafragma na parte superior, uma haste do atuador, uma mola. Logicamente que esse movimento de subir ou descer a haste vai movimentar a válvula que está na parte inferior aqui. E além disso, de você ter a válvula propriamente dita, de você ter o atuador propriamente dito, vocês têm os dispositivos que vão ajudar a controlar essa válvula. Nesse caso aqui, um posicionador inteligente. Esse posicionador faz com que essa válvula cada vez mais seja parte constante da instrumentação e, consequentemente, do melhor controle do processo. Todo processo vai existir uma válvula, seja ela de controle, seja ela on-off, seja ela de segurança, vocês vão ser sempre, esse é um dos elementos mais tradicionais existentes hoje dentro do processo. Falando em válvulas propriamente dito, eu coloquei aqui 4 tipos. Válvulas esfera, que podem serem trabalhadas tanto na parte on-off, ou seja, abrir e fechar, né? Ou ela está 100% aberta, ou ela está 0, 100 ou 0, né? On-off. Ou também ela pode ser uma válvula de controle que seja um movimento por esfera. Então, o posicionador inteligente que vocês viram anteriormente vai fazer com que essa esfera movimente proporcionalmente ao controle requerido. Por exemplo, se você tem um reator e antes do reator você tem uma válvula de controle que vai alimentar esse reator, se você precisar aumentar a capacidade desse reator, ou seja, fazer com que ele produza mais, você vai abrir mais essa válvula para que mais fluido entre e faça a reação interna dentro do reator. Por sua vez, dentro desse mesmo reator, você pode ter uma válvula de segurança, que ela está totalmente aberta, e se o reator apresentar algum tipo de problema de alta temperatura, por exemplo, essa válvula ela pode fechar, impedindo que você alimente o material dentro do reator, para você não provocar, por exemplo, uma explosão. Então, nós temos trabalhando aí processo, segurança, on-off, propriamente dito, dentro da mesma situação. Válvula esfera utilizada para controle e on-off. Válvula borboleta, muito utilizada também para on-off e controle. E essa aqui são válvulas em que ela operam grandes torques, ou seja, uma movimentação que exige uma força muito grande. Você utiliza esse tipo de válvula, que é chamada de borboleta mesmo, né? E válvulas plug ao macho, que também trabalham em grandes torques. Porém, a mais utilizada para válvula de controle é a válvula globo. Por que ela é chamada de válvula globo? Porque o formato do fluido internamente na válvula, ele tem um formato globular. Então, o que eu tenho? O que está para cima aqui dessa válvula? Está simplesmente aqui o atuador
a haste que é acoplada na válvula e, logicamente, eu gerando movimento no atuador, eu vou movimentar essa minha válvula. Então, a mais comumente utilizada para controle é a válvula globo, porém, você vai ter itens também que são usados válvulas esferas. Mas o que é automatizar uma válvula de processo? Você automatizar uma válvula de processo é fazer com que não seja necessário uma pessoa estar até o local e utilize um volante, por exemplo, para abrir ou fechar essa válvula. Ou seja, toda a informação de aberto e fechado, oriunda das caixas fim de curso, né? O kit de montagem que vai fazer com que o atuador esteja acoplado ao monitor de posição, caixa fim de curso, e o atuador e a válvula sejam automaticamente, sejam parte do sistema de automação, ou seja, tanto o recebimento da informação, se a válvula está aberta ou fechada, ou posição de 0 a 100%, como também comandos para fazer com que você abra essa válvula ou simplesmente controle o processo. Aí vocês vão ver as chamadas TIC, né, que é Temperature Indicator e Control, PIC, que é de pressão, FIC, que é de flow, de vazão, LIC, que é level, né, o nível, tantas nomenclaturas que vocês encontram aí muito fortemente baseados em ISA também, baseados na ISA. E aqui alguns exemplos também de válvulas automatizadas, né, com o atuador, o posicionador inteligente, caixa sim de curso, e a válvula propriamente dita. Mais uma vez, fazer com que cada vez mais essa válvula seja parte integrante da automação e ou sistemas de instrumentação. Ou seja, a automação dentro do processo, cada vez mais dizemos que uma válvula é um item extremamente importante, por ser o item mais tradicional hoje dentro do processo. Tenham em mente a seguinte situação, pessoal. Se uma válvula não estiver operando bem, significa que o processo não vai estar bem. Vai estar com variabilidade, que é o desvio da variável em torno do set point, que fica variando muito, e tantas outras coisas mais. Desvio de produto, perda material, diminuição de eficiência energética, ou seja, uma válvula em má operação significa um processo em má operação. Dando continuidade aqui, mas por que eu devo automatizar essa válvula de processo? Com essa válvula de processo automatizada, como eu comentei com vocês, eu consigo ter informações mais consistentes, ou seja, informações mais ricas em diversos tipos de segmentos, seja a refinaria, na Relan, seja a Braskem em Camaçari, seja a Oxiteno em Camaçari, seja tantas outras plantas existentes hoje no Brasil e no mundo, fazer com que elas automatizadas estejam uma melhor condição dentro do processo hoje. Como eu comentei, refino, papel, energia, química e tantos outros mais. Qualquer processo hoje utiliza uma válvula, ok? Eu diria hoje 85% é uma válvula dos processos são válvulas on-off, 15% são válvulas de controle. Quais as soluções hoje existentes para a automação dessas válvulas de processo? Vocês vão ver diversas soluções existentes hoje. Por quê? Como eu comentei, uma válvula significa que ela cada vez mais ela é a parte integrante da automação do processo. Por exemplo, posicionadores inteligentes, como eu mencionei aqui, são largamente utilizados, controlam principalmente o set point, o melhor ajuste de set point. Ela tem uma solução integrada e diagnósticos avançados. Por exemplo, não trabalhar em manutenções corretivas, ou seja, a válvula que parou de operar e vou ver o que está acontecendo. Eu vou trabalhar, na verdade, em predições, em algoritmos para predizer, para verificar exatamente quando essa válvula vai apresentar algum tipo de problema. Existem algoritmos extremamente poderosos dentro desses posicionadores inteligentes, que trabalham em vários protocolos de rede, tais como Foundation Field Bus, Profibus, HART e tantos outros mais, onde que
Se você começar a perceber, se a válvula começar a perceber uma banda morta, ou seja, um desvio da variável em torno do set point, ele já vai começar a alertar. Significa que essa válvula está começando um processo de agarramento. E muitas coisas mais. Ajuste de mola, se a sede está funcionando bem e não está tendo passagem de material, se está controlando corretamente, se não tem variabilidade, ou seja, com os posicionadores inteligentes existentes hoje, você vai ter muito desse tipo de situação operando cada vez melhor e com uma variabilidade cada vez melhor e um controle cada vez mais ótimo. Só para vocês terem uma ideia, dentro da Emerson nós temos um tradicional muito interessante chamado DVC, ou Digital Valve Controller. Para vocês que são de controle e automação, dentro desse posicionador existem ajustes de P&D, ajustes de valores proporcionais, integrais, derivativos, para fazer com que a resposta desse posicionador frente a essa válvula varie de acordo com a variável de processo que você tenha e variação de acordo com o tipo de material e segmento também. Se é temperatura, se é pressão, se é nível, se é tempo morto dominante, se é uma pura integral, se é um controle pro PI, se é um PID, ou seja, você faz o que você quiser dentro desse posicionador para fazer com que ele opere cada vez melhor dentro do processo. Em adição a isso, como parte constante, você vai ter os sensores de proximidade. Esses sensores de proximidade são amplamente utilizados também para servir como um batente e indicar a posição se a válvula está aberta, indicar se a válvula está fechada. Por quê? É extremamente interessante saber a condição dessa válvula. Se é uma válvula que está fazendo parte de um intertravamento, por exemplo, se essa válvula fechar, eu preciso ser avisado, ou se essa válvula fechar significa que algo aconteceu dentro do processo, você precisa mandar essas informações no sistema de controle e você utiliza, logicamente, sensores de proximidade, como vocês estão vendo aqui, pegando a informação aberta e fechada da válvula, e aqui numa válvula diafragma, e aqui um outro tipo de atuador, um atuador tipo pistão, que eu trabalho também em movimento linear. Ok? E você tem os sensores de aberto e fechado aqui também. E, logicamente, os monitores de posição, ou mais comumente chamados de switchbox ou chaves fim de curso, que vai monitorar toda a condição se essa válvula está aberta ou fechada. E também todos esses dispositivos são certificados para trabalhar em sistemas instrumentados de segurança, sabendo que, a partir do momento que você precisar, eles vão funcionar e bem. Ok? Dando continuidade, nós temos aqui outros tipos de automação existentes dentro com essas válvulas. Ou que eu coloquei aqui no início, Partial Stroke Test ou Emergency Shutdown, ou seja, é aquela válvula, pessoal, de segurança que ela está meses ou até mesmo anos na mesma posição. Por exemplo, é aquela válvula de saída do reator. Se o reator apresentar uma alta pressão, para esse reator não explodir, eu abro uma válvula de pressão de alívio. O que eu posso fazer aqui? Essa válvula ela vai ficar meses na mesma posição, o que me garante que essa válvula não vai estar soldada junto com o material, por não estar operando. Nada me garante isso. Então, o que eu faço nesse caso? Eu coloco um tipo de dispositivo, um monitor de posição, com um chamado teste de movimento parcial, onde, sob demanda ou agendado, o operador ou a automação programa pequenas aberturas na válvula, sem prejudicar o processo, isso está operando online, fazendo que essa válvula não grude. E a hora que você precisar realmente dessa válvula, ela vai operar normalmente. Trabalhando concomitantemente com isso e também se somando a isso, existem as chamadas válvulas de solenoide, válvulas solenoides. O que é uma válvula solenoide? Basicamente, é uma válvula mecânica com uma bobina. A partir do momento que você energiza essa bobina, essa válvula vai abrir ou vai fechar. Amplamente utilizada em automação de válvulas, principalmente em válvulas on-off e válvulas de segurança.
Existem válvulas hoje, pessoal, que operam com milhões e milhões de ciclos sem apresentar nenhum tipo de problema. E também os sistemas de controle redundantes para as válvulas mais críticas. O que significa isso? Além de você operacionalizar o Partial Stroke Test, dentro desse painel você vai ter válvulas redundantes, onde se apresentar um problema em uma, a outra, como hot backup, assume a operação daquela válvula de processo e se você precisar executar uma manutenção numa das válvulas aqui ou algum dos componentes desse painel, você tem uma chave que você vira para o sistema de bypass e pode mexer tranquilamente no painel sem gerar nenhum tipo de shutdown para o processo. E mantém o sistema no mais alto nível de segurança. Ok? Então, esses aqui são alguns exemplos. Posicionadores inteligentes, sensores de proximidade, monitores de posição, testes de movimento parcial, as chamadas válvulas solenoides e sistemas de controle redundantes. Existe um mundo hoje de se automatizar essa válvula, seja ela de controle, seja ela on-off, seja ela uma válvula de segurança. Ok? E além disso, existem diagnósticos embarcados que nós chamamos de gerenciamento de ativos, ou seja, você pode saber a saúde da sua válvula, sim. Você pode saber a saúde da válvula, você pode exatamente verificar a temperatura da eletrônica do posicionador, para ver se a banda morta dessa válvula está aumentando ou não. Se você está tendo pressão pneumática suficiente para operar essa válvula. Se essa válvula começar, se o filtro regulador, por exemplo, que gera a pressão para o atuador, estiver apresentando problema, você pode detectar com um diagnóstico de informação de pressão online dentro do processo. Além de outras coisas mais, que você pode identificar a situação da mola, você pode utilizar a situação da sede, fazer configurações e diagnósticos online, ok? Seja onde você estiver, ok? Isso nós chamamos de você fazer com que a válvula seja parte do sistema de otimização de ativos ou gerenciamento de ativos, fazendo com que ela opere com a mais alta disponibilidade a fim de evitar perdas de processo, logicamente, shutdowns e perda de produto, ou seja, operar sempre próximo do 100% aí, ok? Então, você pode gerar alertas, ver multivariáveis, ver gráficos, diagnósticos, a manutenção é sempre intuitiva. Existem hoje sistemas de gerenciamento de ativos em que você clica no Help aqui, ele vai te dar toda a informação referente àquela falha e como você faria mais rapidamente para resolver esse tipo de problema. Indo aqui mais, você pode gerar configurações, seja essas configurações online ou offline também, através desses dispositivos que você pode conectar diretamente no posicionador ou no seu dispositivo, fazer as configurações, fazer as manutenções necessárias, sem parar a válvula, que é a mais importante, e utilizar o que nós chamamos de setup intuitivo, ok? E, logicamente, você utilizar hoje os grandes protocolos de processo existentes hoje. Você faz, como eu já sempre vou mencionar aqui nessa apresentação, uma válvula não é simplesmente um elemento mecânico do processo, ela é cada vez mais parte integrante do sistema de automação. Para vocês que são de controle de automação, vocês vão ouvir muito e muito e muito falar de válvulas de controle. Esse aqui é um exemplo clássico de um diagnóstico de uma válvula de controle. Eu vou dar um detalhamento maior aqui para vocês. Então, o que nós temos aqui? Isso eu chamo da assinatura da válvula. Com essa assinatura, o técnico vai saber exatamente o que ele deve fazer numa válvula de controle, olhando simplesmente essas condições aqui dentro do processo. O que nós temos aqui? No eixo Y, nós temos a pressão do atuador.
no eixo X, o curso da mola, curso do atuador, desculpa, em polegadas. Então, se você olhar na plaqueta lá do atuador, você vai ver o stroke dele, ou curso, que vai estar mencionando, no caso aqui, 3/4 de polegada, ou 0,75, né? Ok? O que eu verifico aqui, na verdade? Puxa vida, mas na plaqueta lá está dizendo 1 polegada de curso. E eu estou aqui indicando 0,75. Opa, a minha mola não está operando corretamente. Eu já começo a tomar alguns cuidados aqui. Por que essas 3 cores? Verde seria a válvula ideal. O que é uma válvula ideal? É como se você não tivesse nenhum tipo de fricção. Se você não tivesse o processo propriamente dito operando, se você não tivesse o fluido, se você não tivesse a própria fricção mecânica da válvula. Seria a válvula ideal, ok? O azul nós chamamos de upstream, ou seja, a subida, onde você executa o 0 a 100% através do curso do atuador. Então, 0,75 aqui, se vocês colocarem, seria o 100%, por exemplo. E o 0 aqui, logicamente, seria o 0%. E o retorno, que é o downstream, que é fazer com que a válvula saia de 100% para 0. Então, o que ele faz quando você inicia esse tipo de teste? A válvula começa com 0, vai até o 100%, e do 100% ele volta. O que são esses riscos aqui? Seria a carga de assentamento da válvula, ou a sede da válvula, ok? Com isso, eu consigo verificar se está tudo bem. Existem também telas dentro dessa própria assinatura que ele vai mostrar ali qual é a carga de assentamento, a pressão de assentamento. Se você tiver com uma pressão baixa de assentamento, o próprio fluido vai vencer a pressão da válvula e vai dar passagem. Se você estiver com a mola não operando corretamente, você não vai enxergar esse curso correto aqui. Ok? Além disso, por que ela tem essa forma inclinada? Por quê? Porque você está com 0 de pressão, você aumenta a pressão, aumenta a pressão, aumenta a pressão, até ela sai. Ou seja, isso nós chamamos de bench set, ou set de pressão, ou seja, ele tem que operar de 5 PSIs, né? Nesse caso, até aqui 15 PSIs, ou seja, que seria o range da mola. Se essa mola não estiver dentro desse range, significa que ela precisa ser regulada novamente ou substituída. É por isso que nós verificamos, inclusive, a pressão da mola. Então, a mola ela precisa vencer o processo para começar a operar. É por isso que vocês começam com apliquei pressão, apliquei pressão, apliquei pressão, apliquei pressão. Opa, venceu o bench set, ela vai começar a operar em 5 PSIs. Opa, está funcionando normalmente aqui. Okay? Então, você começa a verificar várias e várias variáveis de operação dessa sua válvula de controle. E, se você vê essas condições aqui em vermelho e azul, são condições totalmente normais. Por quê? É sempre aquela condição onde você está corrigindo um controle. Então, você vai ver aqui dentro desse processo o proporcional, o integral e o derivativo em ação, para fazer com que a válvula opere dentro do set point. Se você pediu 50 graus, ele vai operar em 50 graus, e para manter os 50 graus, ela precisa estar em 30%, por exemplo. Ela não pode ficar variando, senão ela vai colocar mais produto ou menos produto para o processo. Então, é por isso que é tão importante você ter a condição de controle numa válvula. Ok? Uma outra operação extremamente interessante que você pode ter aqui numa válvula é o Partial Stroke Test. Isso são para válvulas de segurança, pessoal. Pensem naquela válvula que só vai executar funções se uma condição insegura existir. Aquele reator que está com alta pressão, ela precisa abrir a válvula de alívio. Se tiver uma alta temperatura do reator, eu preciso fechar a válvula de alimentação.
Ou seja, são válvulas que ficam separadas do processo propriamente dito. E ficam como se fosse um cão de guarda ali do seu processo. Ok? Por isso que essas válvulas de segurança são interligadas no sistema de segurança, ou chamados de função de segurança, ou Safety Instrument Function, uma função instrumentada de segurança, que é parte do SIS, que é o Safety Instrument Systems, ou sistemas instrumentados de segurança. Porém, todas as informações de aberto e fechado dessa válvula, status, diagnósticos, são enviados para o sistema de controle. Porém, quem executa a função de segurança é o CLP de segurança, trabalhando junto com o sensor, se ela é temperatura, vazão ou pressão, e a válvula propriamente dita que vai ficar sempre na mesma posição. Porém, se uma função de segurança for requerida, ela vai trabalhar normalmente. E, logicamente, falar das aplicações, né? Nós vimos conceitos, nós vimos diagnósticos, nós vimos os tipos de diagnósticos existentes, o porquê de se fazer uma assinatura de válvula, o porquê ter uma válvula de segurança com o sistema de Partial Stroke Test, mas onde eu aplico isso? Né? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Controle de poços. Para quem conhece ali o sul da Bahia, você pegar uma estrada ali que interliga os estados do Espírito Santo com o sul da Bahia, você vai enxergar muitos poços de petróleo onshore. Então vocês vão ver muito daqueles cavalos mecânicos. O que esses cavalos mecânicos fazem, logicamente? Eles retiram o petróleo da terra, porém, pessoal, não é simplesmente você retirar o petróleo da terra. Você precisa, muitas vezes, inserir dentro desse poço gás, água ou vapor, controle de vapor, para você ter uma melhor fluidez desse petróleo, que ele é muito denso, ok? Você precisa retirar o gás também. Então, se imagina, pessoal, nós temos ali os sistemas de segurança, temos energia, temos combustível, que é o petróleo, e temos oxigênio a todo momento. Se isso concorrentemente acontecer, eu posso ter uma explosão. Imagine isso numa plataforma offshore. Né? Então, você vai ter acidentes aí com, infelizmente, perdas humanas, vazamento de óleo para o mar, matar a vida marinha, né, existente, né, que é extremamente grave. E também dentro em terra, você contaminar o solo. Isso aconteceu há um tempo atrás, na Califórnia. Houve um vazamento que contaminou o solo por anos e anos e anos. Então, por que eu coloco uma válvula aqui de segurança, pessoal? Primeiramente, eu tenho aqui as informações de temperatura e pressão. Se essa pressão começar no poço a aumentar demais, esse poço ele pode explodir. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Isolar esse poço. Ok? O que eu faço normalmente? Eu fecho esse poço propriamente dito. Ok? Para evitar um tipo de vazamento, uma explosão. Mesma coisa no ambiente offshore. Se esse poço estiver com uma alta pressão, eu preciso interromper esse poço e fechar. Eu trabalho o que nós chamamos de umbilicais, né, que são as interligações entre o FPSO dos navios até os poços de petróleo. Então eu fecho esses poços, então eles precisam fechar rapidamente para não ter nenhum tipo de problema. Subentendam aqui, pessoal, tanto aplicações offshore, tanto com aplicações onshore. Offshore, logicamente, vai estar no mar, né, os navios plataforma FPSOs ou as próprias plataformas existentes. E, logicamente, os poços onshore, que são aqueles cavalos mecânicos operando. Outro tipo de aplicação extremamente interessante, pessoal, que vocês vão ter, são os separadores. Então, o que eu tenho? Seja ele em terra, seja ele no mar, eu vou retirar o petróleo do poço. Só que dentro, quando eu retiro o óleo do poço, esse petróleo, ele não vai vir limpinho. Então, ele vai vir água, areia
E, logicamente, eu preciso separar isso, ok? Como que funcionam esses separadores? A parte inferior aqui, o que eu retiro? Eu retiro a água. Aqui eu retiro o quê? O óleo. E a parte superior aqui eu retiro o quê? O gás. Tem? O gás ele vai ficar para cima e mais para baixo você vai ter a água e o óleo. Então você separa a produção de gás, você separa a produção do óleo e você separa também a retirada de sedimentos e água para que isso retorne ou seja tratado, seja utilizado de uma outra maneira. Então para cada um desses elementos eu vou ter uma válvula aqui. Válvula de controle de vazão, por exemplo, válvula de controle de água, válvula de controle de óleo, válvula de controle de gás. Em cada um deles você vai ter um sensor, nesse caso o FIT aqui, um transmissor de vazão, se você quiser mais vazão de gás ou menor, você tem controle de nível, você tem também fluxo aqui de água e óleo, ou seja, você tem todo o controle trabalhando e bem dentro desse separador. E esse separador ele pode estar tanto na parte onshore quanto na parte offshore. O que nós temos aqui também? Transferência de custódia. Puxa, o que é transferência de custódia, né? Imagina um tramo de gás natural, muito frequente ali em Miranga, né, na Bahia, e tantos outros pontos também no Nordeste. Você não vai ter um único tramo aqui. Você tem vários tramos ou tubulações principais, onde você tem válvulas manuais, você tem válvulas de desvio, ou seja, eles podem operar concorrentemente ou podem operar sob o sistema de redundância. Se você precisar fazer manutenção numa linha aqui, o que você faz? Se desvia o fluxo um outro tramo, mexe aqui naturalmente e você retorna para o tramo principal. Fatalmente, dentro desses processos, vocês vão ter os sensores e vocês vão ter também as válvulas para fazer essas movimentações, que é a abertura do produto, que é a saída do gás, né, a circulação do gás, ou simplesmente você fechar uma válvula e transferir um outro tramo aqui existente. Ou seja, fazemos a transferência de custódia com sistemas de medição de gás. Outra aplicação muito interessante, pessoal, gerenciamento de tanques. Vocês vão numa Relan, né, na Bahia, vocês vão numa Reneste, ali na Grande Recife, ou vocês vão também em outras refinarias, né, no Brasil, vocês vão ter o sistema de tancagem. Vocês vão ter os portos, né, estamos falando do Nordeste, né, estamos falando aí de Suape, nós estamos falando de Aratu, na Bahia e tantos outros mais, você vai ter o armazenamento de produtos químicos, e você vai ter armazenamento também de produtos combustíveis, que vocês usam para carregar e descarregar navios, para importação, para exportação, para chegada de navios, para saída de navios, ou seja, são tanques pressurizados, ok? Em que você faz a transferência, o carregamento, o descarregamento desse material. O que você utiliza? Utiliza bombas, mas o que você utiliza para poder fazer com que esse produto entre ou saia? Você faz o movimento de válvulas, né? Você quer fazer com que o material saia mais rápido, ou entre mais rápido, ou seja mais lento, ou transfira de um tanque para outro. O que nós utilizamos para fazer essa transferência? Segurança e controle operacional, utilizamos válvulas, ok? Muito utilizadas também para terminais marítimos. Está em dúvida? Visita um porto, veja a quantidade de tanques existentes lá. Por que eu falo que são tanques pressurizados? Porque combustível, né, que é um material extremamente inflamável, ele vai formando vapor. Esse vapor, ele não pode ser grande, a pressão não pode do tanque ser grande o suficiente para provocar uma explosão ou vencer o projeto de adequação da pressão do tanque. Então, o que você faz? Você faz aqui sistemas de segurança. Se a alta pressão estiver muito alta, para evitar que o tanque exploda, você abre uma válvula de alívio.
Se você tiver um vácuo muito grande, ou seja, para evitar que esse tanque imploda, você abre uma válvula de alívio de vácuo, que são esses itens que vocês estão vendo na parte superior aqui do tanque. Válvulas para transferência e válvulas para proteção e controle operacional também. Sempre utilizando válvulas. Olha esse sistema aqui, sistema extremamente interessante. Quem gera hoje a pressão pneumática, o gás, para operar válvulas, para gerar turbinas, são sistemas de compressores. E esses compressores trabalham em grandes torques, com uma quantidade de arrasto do fluido extremamente alta. Então, nós usamos essas válvulas, que são válvulas para evitar o surge. O que é evitar o surge? Fazer com que essa pressão que está tendo, por exemplo, esse sentido aqui, não volte. Se esse fluido voltar, se essa pressão for maior nessa parte antes de fazer a transferência, você pode ter um problema muito sério aqui nos compressores, ok? Fazendo com que as aletas dos compressores sejam destruídas e você perca aí milhares e milhares de dólares em equipamentos e milhões em paradas de processo. Então, são válvulas extremamente utilizadas para o sistema para evitar o surge, ou seja, fazer com que esse fluido não volte, né? Essa pressão, ela tem um fluxo normal, né? Daqui para cá, por exemplo, e não volte e provoque problemas sérios nos compressores. Então, é muito utilizado. São válvulas extremamente grandes. Olha o tamanho da válvula aqui, olha o tamanho do atuador e olha o tamanho do posicionador inteligente de campo aqui. Tá? São metros e metros de altura. 2, 3 metros de altura. E também integridade de dutos. Nós temos no Brasil mideirodutos, nós temos oleodutos, tanto na parte offshore quanto na parte onshore, que interliga as plataformas com o mar, que interliga as plataformas com sistemas de transferência de óleo, de escoamento, de armazenamento, tanques de armazenamento de óleo ou tanques ligados internamente pelo mar diretamente para onshore, para a terra, ou seja, são itens em que as válvulas precisam trabalhar bem, e são válvulas de grandes torques, válvulas extremamente potentes. Dentro dessas válvulas, normalmente não se utiliza a parte pneumática, e sim fluido hidráulico, porque exige-se que essa válvula opere rapidamente e são válvulas extremamente grandes, com torque elevadíssimos, porém que precisam trabalhar bem. Outro tipo de aplicação em válvulas, só que a válvula com atuador hidráulico. Além disso, pessoal, tantas outras aplicações. Reatores, como eu já havia mencionado para vocês, todo processo exige a presença de uma válvula. Torres de destilação, o que essa torre de destilação faz? Em refinarias, ela quebra a parte de gasolina, diesel, gás, nafta, que é usado em empresas de terceira geração, tais como Braskem, para gerar os polímeros e propriamente dito. Turbomáquinas utilizados para alimentar as plataformas e os FPSOs, né? Não temos energia chegando ali. Essas turbomáquinas operam com o próprio gás ou com óleo diesel, precisam funcionar bem. Existem as válvulas também de controle de fluxo e proteção dessa turbomáquina. Gas lift, que nada mais é que o aquecimento do óleo para melhorar a elevação do poço até a plataforma. A parte de queimadores utilizados no gas lift, né, para melhorar a densidade, diminuir a densidade e fazer com que esse fluido seja transportado da melhor maneira possível. Estações de compressão, sistemas de compressores com válvulas anti-surge, city gates, que é a parte de transferência de custódias, e todas a parte de utilidades, né? Caldeiras para gerar vapor dentro dos sites, geração de energia, com turbinas a gás natural ou turbinas a vapor,
torres de resfriamento para resfriar a água utilizada no processo, a parte de compressores e tantas outras mais. Ou seja, em todos esses processos propriamente dito, você vai ter a presença de uma válvula, seja ela para segurança, seja ela para processo, seja ela para simplesmente on-off ou controle, ok? E tantas outras mais aplicações, ok? Só queria comentar aqui para vocês, antes de abrir para perguntas, que nós temos aqui um distribuidor Ascoval na Bahia, que é a Delta P, a Interalt Delta P. Vocês estão vendo o e-mail aqui, o telefone de contato e o website, ok? Temos aqui, inclusive, assistindo essa palestra, o Nilo Beto e a Leli. Dúvidas, podem contactá-los, que eles vão ficar muito felizes em responder todas as dúvidas pertinentes e gerar soluções para vocês. E, logicamente, os meus contatos aqui. O meu e-mail, ricardo.duran@emerson.com. E aqui está o meu celular também, para quem precisar de tirar qualquer dúvida da aplicação. Não lembrei agora da dúvida, vou perguntar depois. Fiquem à vontade. Muito obrigado, Duran, pela apresentação, foi realmente muito bom. Então vamos passar para a pergunta. Novamente, quem quiser pode botar no chat ou levantar a mão, que nós passaremos o microfone, caso queira fazer de forma falada. Temos aqui uma pergunta já de Abraão, que ele pergunta sobre é preciso fazer calibração nas válvulas, como é que seria feita, como é a periodicidade dessa calibração? Muito boa pergunta, Abraão. Hoje, né, se você pegar um posicionador inteligente de campo numa válvula, ele faz uma autocalibração dessa válvula. Então, ele vê os batentes de 0 a 100%, e, inclusive, ele pega os pontos de 0, 5, 10%, ou seja, você escolhe os pontos que você quer com que ele faça essa calibração, ou se é uma calibração, por exemplo, básica, e ele gera o resultado para você, num clique. É extremamente interessante você fazer esse tipo de calibração. Sim, todos esses têm essa possibilidade de você fazer essa calibração. Ok. O Wesley, ele perguntou, ele queria saber que programa você usou para fazer na demonstração do slide. O programa para fazer a assinatura de válvula, nós utilizamos um software da Emerson chamado ValveLink, que é utilizado nos posicionadores inteligentes de campo da Emerson DVCs. Com esse ValveLink você gera todos os diagnósticos, gera todos os tipos de tabela, vê a saúde da eletrônica, vê a saúde da válvula propriamente dito e vê a saúde do sistema propriamente dito. Acho que o Abraão também levantou aí para... Ok, pode perguntar, Abraão. Já, por enquanto não tem ninguém aqui. Obrigado. Eu estou pegando a matéria agora que chama Operação em Segurança de Plantas, que é mais para a parte de engenharia de confiabilidade. E lá a gente fala bastante sobre a taxa de falha, o quanto demora para uma válvula falhar. Aí, aproveitando para perguntar como é que funciona sobre a taxa de falha, sobre a confiabilidade de cada válvula, isso é disponibilizado, tabelado pela Emerson? Muito boa pergunta, Abraão. Se você pegar toda a sua válvula, principalmente existem duas normas que eu convidaria vocês a pesquisarem. Uma, a IEC 61508, que trata de hardware utilizado para sistemas instrumentados de segurança, né? E a IEC 61511, que trata muito mais do processo propriamente dito. Se você for buscar de diversos, seja o fabricante que for, ele estando certificado para trabalhar com sistemas instrumentados de segurança, você vai poder baixar esse certificado. Dentro desse certificado, você tem todas as informações sobre probabilidade de falha sobre demanda, condições perigosas detectadas, condições perigosas que não são detectadas, ou seja, você tem um trabalho muito forte para você poder gerar principalmente o que nós chamamos de HAZOP dentro de um processo. O que é um HAZOP? Hazard Operation.
Se eu vou utilizar dentro, por exemplo, a Braskem, ela fez um trabalho muito forte de hazard operation do seu processo para definir em quais pontos eles precisam certificar para segurança. E para definir também os níveis de integridade, SIL 1, SIL 2 e o SIL 3. Ok? Se ele chegou num determinado processo, numa determinada função de segurança, que aquela condição ela é crítica, então eu vou colocar SIL 3, por exemplo. Significa que o sensor, o elemento final e a lógica de segurança propriamente dita está trabalhando para SIL 3 para o quê? Para você estender a vida, ok? E você trabalha através de probabilidades. E cada um desses dispositivos, vocês vão ver ali a probabilidade de falha sob demanda em anos, ok? Só dando um exemplo. Nós temos um tipo de sensor de proximidade magnético que é usado em indústria nuclear. Alguém pode chutar aí a vida útil dele em um determinado nível de temperatura? Pode falar um número aí, André ou Abrão, quem quer que seja. Em quantos anos a vida útil desse sensor? 10 Tem a anos. mesma? 1000 anos, não sei. 10 anos, De- assim. 106 anos Nossa. é a vida útil do sensor. Por quê? É um sensor, pessoal, que vai trabalhar, por exemplo, um reator nuclear. Então, ele vai trabalhar para fazer com que esse reator nuclear fique bem resfriado com uma válvula de água, por exemplo, que não é uma válvula simples. Mas esse sensor precisa durar. Esse sensor não pode apresentar falhas indesejadas. Então, você trabalha com vida útil em anos. Ok? Ok. Perfeito, obrigado. Próxima pergunta. Leandro Santana. Há um tratamento específico ou especificação para válvulas de segurança frente a válvulas de processo? Com certeza. Imagina assim, qual o nome da pessoa que perguntou? Desculpa, de novo. Leandro Santana. Leandro, muito boa pergunta, viu? Se imagina um processo. Você vai ter dentro do seu site processos críticos e não críticos, né? Vamos imaginar um processo que não é crítico. Controle de água para você alimentar o processo para um tipo de tanque, resfriamento propriamente dito, né? Você sabe que essa válvula parar não vai impactar no processo. Então você vai usar uma válvula de ferro fundido, ou aço fundido, alguma coisa desse tipo. Um atuador comum, um posicionador. Você nem vai colocar um posicionador inteligente, você vai colocar um posicionador on-off ou 0 a 100% tradicional, sem nenhum tipo de inteligência. Agora, quando nós falamos de uma válvula de segurança, que ela não pode falhar, aí você vai usar um atuador especial, normalmente chamado de Scott Yoke, que é o chapéu escocês lá. Você vai usar uma válvula que seja certificada para trabalhar em segurança, aí você vai trabalhar com material. Você não vai usar, por exemplo, ferro fundido. Opa, eu vou para inox. Ou eu vou para outros tipos de materiais mais nobres existentes hoje para fazer com que essa válvula trabalhe bem. Por exemplo, se é um processo extremamente corrosivo ou presença de ácidos, por exemplo, você pode revestir essa válvula com teflon, que são válvulas mais caras. Porém, respondendo a sua pergunta, o tratamento não é o mesmo. Logicamente que a válvula de segurança ela não pode falhar. Ela tem que, a hora que você precisar dela, está ali. Então, precisa ser a melhor possível. Muito boa pergunta. Ok, obrigado também, Leandro. A próxima pergunta seria de Jerônimo, ele fez até 2 perguntas seguidas. Jerônimo, você gostaria de abrir o microfone para falar, se quiser, já que você fez 2 perguntas seguidas? Não, pode você mesmo, fica à vontade. Ok. Obrigado. A primeira pergunta dele seria: os monitores de posição falam em rede? Ele pergunta se seria uma rede aberta. Primeiramente, eu até gostaria de fazer um trocadilho aqui, Jerônimo. Sobrenome de respeito aí, hein? Zico? Paz. Isso é dos bons tempos. Dos bons tempos, né, meu amigo? Bons tempos, viu? Brincadeira, desculpa a brincadeira aí, mas Opa, obrigado.
Obrigado pela pergunta. Sim, Ok. os monitores de posição são cada vez mais parte constante também dos buses de comunicação. Então, você vai ter Field Bus Foundation, né, trabalhar em redes e evitar diminuir a quantidade de cabos, né, você ter um diagnóstico melhor, controle no campo. Se você falhar um cartão mestre Field Bus, ele assume o controle daquele processo. DeviceNet, que não está sendo tão utilizado mais, mas você vai ter DeviceNet, Profibus, e o tradicional HART, né, que opera dentro do próprio 420. E a resposta sim, tem os dispositivos sim em rede e diagnósticos existentes também, consequentemente. Tinha mais uma pergunta do Jerônimo, né, Jerônimo? Tem, mas a Livalda ela perguntou um pouquinho antes, aí eu passo para ela, que acho que é uma pergunta mais rápida. O posicionadores inteligentes tem algum tipo de restrição para seu uso? Os posicionadores inteligentes hoje, eles podem ser utilizados em diversos tipos de processo. Vamos falar um pouquinho um processo crítico, offshore. Né? O que você tem dentro do offshore? Nós estamos falando distâncias grandes, né? Estamos falando aí no Brasil. Se você olhar no México, tem plataformas que estão a 1 quilômetro, 2 quilômetros da costa. Então, a logística, caso você precise fazer uma manutenção, ou colocar uma pessoa, ou tirar, é mais fácil. Nós estamos falando aqui do pré-sal, pessoal, eu não lembro exatamente quantos quilômetros. Nós estamos falando de 200, 250 quilômetros da costa. Então, é uma logística complicada você poder fazer isso, né? E eu não vou colocar um posicionador qualquer lá. Quando eu digo qualquer, pessoal, não fazendo desmerecimento com os fabricantes, não isso. Mas assim, o que existe dentro do processo marítimo? Existe maresia. Se eu colocar um posicionador, dependendo do fabricante, ele seja alumínio, ele vai comer rapidinho. Então eu trabalho com resina, eu trabalho com materiais em aço inox, entendeu? Porém, internamente, você tem componentes que vão durar anos e anos, entendeu? Eu conheço posicionadores que estão operando aí desde 1994, né, e operando bem, ou seja, demonstrando que internamente, né, ou seja, ele foi bem especificado, ele pode durar anos e anos e anos. Falando propriamente dito da carcaça, logicamente, num ambiente ácido, numa Braskem PVC, uma Braskem cloro-soda, por exemplo, se você colocar alumínio ali, não vai durar muito. Então, faz-se necessária a utilização de carcaças em resina, carcaças em aço inox, e porém os componentes trabalham muito bem. E são relés pneumáticos, a eletrônica totalmente encapsulada. Mesmo que você precise fazer manutenção, a troca acaba sendo bem simples. Massa. Obrigado, Duran. Aí, para finalizar a sessão de perguntas, uma pergunta aqui bastante interessante de Jerônimo. Na manutenção preditiva, somente a análise dos dados dos posicionadores inteligentes seria necessário para se determinar a manutenção das válvulas de controle? Jerônimo, outra excelente pergunta, viu? Quando nós falamos, pessoal, em você fazer análise do processo, e numa válvula de controle, por exemplo, o que pode gerar uma variabilidade numa válvula de controle? A própria condição da válvula, ou seja, uma mola que não está muito bem regulada, mecanicamente ela não está trabalhando bem. Porém, não se esqueçam que existem dentro dos controles existentes hoje, desde o simples P proporcional, o PI proporcional integral, o PID, ou tantos outros mais, né? Controle preditivo, redes neurais e tantas outras mais, que vai fazer com que você opere o processo da melhor maneira possível. Ou seja, uma interferência de uma pressão numa vazão, uma interferência de uma temperatura numa pressão, ou vice-versa, pode fazer com que o seu processo opere melhor ou pior. Por isso que é tão interessante que você, fazendo uma análise de uma válvula, que você não se foque somente na válvula, e sim de uma maneira geral. Né? Os profissionais hoje de automação, de controle de automação, principalmente, possuem ferramentas extremamente interessantes, por exemplo, Aspentec, né, software Aspentec de modulação da condição de uma refinaria, modulação de um melhor funcionamento do compressor, ou seja, pensem que eles estão olhando como um todo e não estão olhando praticamente somente a condição da válvula de controle.
Uma válvula não trabalhando bem, logicamente que você vai corrigir esse problema, vai ver os diagnósticos da válvula propriamente dita e você vai saber resolver. Porém, pode ser que não somente isso seja o problema e você tenha que fazer uma análise mais macro. E você vai ter essas informações oriundas sabendo exatamente se esse problema está se originando do posicionador, da válvula ou do ambiente externo. Muito bem. Ok, eu te agradeço, Duran, sobre a apresentação, foi muito boa mesmo. Então, finalizando aqui, lembrando que na semana que vem vamos ter novamente o evento das startups no sábado, e na semana do dia 28 nós voltaremos com o tema de válvulas de controle, também com o pessoal da Emerson, para fazer um aprofundamento desse tema com dimensionamento e relação com a indústria 4.0, com a participação do consultor Túlio Oliveira. Então, fiquem ligados. E agora eu irei pedir para quem estiver confortável abrir a câmera para também nós fazermos um pitch aqui e gravarmos esse momento para a posteridade. Excelente. Nesse meio tempo que o pessoal está abrindo a câmera, vou aproveitar para agradecer a Duran, agradecer a Niloberto, a todo o pessoal da Emerson, da Escoval, que pôde propiciar esse momento, a Jerônimo também, toda a Seção Bahia, por essa parceria. Quem puder, então, abrir na câmera, vou começar a tirar os prints aqui, a gente vai escolhendo os melhores depois, a gente vai postar no LinkedIn. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Sempre gosto de participar. Espero que todos estejam bem, né? Se cuidem, né? E logo, logo vamos estar aí frente a frente de novo, batendo um papo, conversando, né? E conte conosco para isso, né? E agradecer e, de novo, né? Vocês têm aí pessoas extremamente capacitadas na região, né? Sempre tenho conversado bastante com o André, o Abraão conheci hoje, né? Gostei muito das perguntas, Abraão, do pessoal também, do Jerônimo, de todos que perguntaram aqui. E contem comigo, contem com o Niloberto e contem com a Leli também. Ok, muito obrigado. Obrigado, Duran. Acho que a gente pode encerrar então. Eu tirei alguns prints aqui, depois a gente seleciona os que ficaram melhores. Obrigado a todo mundo que participou, que abriu a câmera também. Obrigado, Edmilson. Então, boa noite a todos. Estarei encerrando Boa noite. aqui a gravação Tchau, tchau. agora. Obrigado aí pela oportunidade.